Bem-vindo ao Conexão Terra Estrangeira, o seu podcast de bolso sobre turismo, intercâmbio e imigração. Eu sou a Fabiana Ferlin. Eu sou o Dimitri Cosma. Eu sou a Carol Pacobaíba. E eu sou o Júlio Samico. E essa é aquela hora de gravarmos o nosso podcast mais descontraído, relaxado, cheio de notícias, novidades, comentários. Cheio dos vamos ver, né? Como assim? Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver o que sai, né? Detalhe que tá todo mundo com medo aqui, vou explicar aqui pros nossos ouvintes. A gente tá gravando esse programa aqui como se fosse ao vivo. Então o que vocês ouvirem foi o que foi gravado. Então, cuidado. Sabe o que é? É preguiça de Dimitri e Júlia de editar o programa. Olha então, aí. Olha que Trollagem agressão. de Fabiana, hein? Agressão, na hein? verdade, Agressão. assim, quanto menos edição, melhor. Então, como eles já nos pegaram no pé a valer aqui, nas minhas gaguejadas, então eu estou proibida de gaguejar nesse programa. Estou proibida de gaguejar. Se vocês notarem que a minha voz está assim um pouco empolada, ou se eu estou falando meio devagar, isso daqui é tudo medo de não gaguejar, tá? Medo de não gaguejar, né? Então tá bom. Medo de... É que nem o risco de morte, né? Bom, vamos lá. Começando pela propaganda. Propaganda. Ah, gente, não vai dar certo isso. Eu vou começar a gaguejar assim, e parar. propaganda. Sacanagem. Começando pela propaganda do nosso servidor, que é a ServeHost. Só deixar aqui no ar o nosso agradecimento, porque se não fosse por eles, o nosso programinha não estaria sendo ouvido por você, ouvinte, querido. Olha aí. Bom, queria também lembrar aos nossos ouvintes que estamos nas redes sociais. Estamos no Twitter com o perfil twitter.com/terraestrangeira. Também no Facebook, facebook.com/Terra Estrangeira. E no Google Plus, né, Dimitri? Não, Google Plus esquece, né? Pra próxima. Lembrando também que estamos no YouTube, certo? Não esqueçam do YouTube, porque agora, toda semana tem vídeo novo. É verdade. Terra Estrangeira TV. Sim. Vai lá, dá o subscribe lá, assina o canal, compartilhem. Cada subscribe é um flash nos nossos corações. Olha. E assine o nosso RSS também. Ô, meus queridos, mas é verdade que vocês participaram aí de um podcast aí e tal. Vocês estão todos, né? Pois é, você viu só? Olha. Fomos convidados para um crossover. Crossover, é isso? Fale-me mais sobre isso. Bom, a gente participou do podcast Papo de Mineiro, do Lucas Conrado e do pessoal. Bom, são todos mineiros, né? Aham. Só que o nosso tema foi Papo de Estrangeiro. Ah, claro, né? Então foi muito legal. Era um podcast sobre morar fora. Não necessariamente fora do país, mas não morar na mesma cidade que você nasceu. Sim. Poxa, foi super legal. Foi legal participar do outro lado, né? Porque a gente fica mais no nosso podcast, perguntando sempre, né? E dessa vez a gente foi convidado e respondemos perguntas. Mas, poxa, foi muito legal, muito divertido mesmo participar do Papo de Mineiro. Foi mesmo. E quem quiser saber mais sobre a nossa vida aí, da Carol também, minha, da Fabiana. Do Júlio não, porque o Júlio se escondeu, né? O Júlio ficou medrou. Eu sou estrela, meu cachê é mais caro, aí sabe como é. Ah, descobri o motivo, então. Olha só. Tá vendo, né? E o pior é que o pessoal ainda ficou querendo a participação dele em outro programa. E ele ainda fica fazendo esse charme. Eu faço charme. Ficou mais bonito, né? Mais gatão. Mas olha, o Júlio perdeu a oportunidade de participar de um excelente bate-papo. Eu acho que quem gosta de ouvir o Terra Estrangeira vai gostar de ouvir o Papo de Estrangeiro lá no Papo de Mineiro. E o link vai estar no post, para quem quiser escutar. Eu já escutei e eu recomendo. Muito bom. Valeu. Viu como foi divertido, Júlio? Deve ter sido mesmo, eu senti. Bem feito. Lá. Perdeu. Eu tenho, você não tem. E o crossover, por que é um crossover? Por que é um crossover? Bom, pra quem ouviu o nosso último episódio do Terra Estrangeira sobre turismo no Chile e viu que o convidado era o Lucas Conrado, que o Lucas é do podcast Papo de Mineiro, entendeu? É verdade, ele falou sobre o Chile, né? E foi muito legal. E hoje a gente vai comentar um pouco também, né? Sobre esse programa. É isso aí. Bom, mas antes da gente começar a leitura de comentários, eu achei uma notícia que talvez interesse a vocês e aos nossos ouvintes aqui.
Vocês têm alguma ideia de quais são os lugares onde o turista mais engorda durante as férias? Olha só, hein? Eu nunca tinha pensado nisso. Você vê o que a galera pensa, né? Assim, pessoa sem ter o que pensar. Vamos pensar numa coisa aqui. Pesquisas aleatórias. A falta do que fazer, você vê o que faz. Mas não é isso, gente. Quanta gente que não viaja pra comer, né? Faz aquele turismo gastronômico. Ah, sim, verdade. Eu sou uma delas, assim. Eu, quando viajo, eu gosto, assim, de ter aquela parte pra experimentar todas as comidas mesmo. Então, eu sempre volto mais gorda. Bom, mas vamos lá. Vamos começar pelo último lugar da lista aqui, né? Quem fez essa pesquisa foi o Daily Mail, que é um jornal britânico. E segundo, né, a pesquisa deles, o 10º lugar na lista aqui é a África. A África. Então não é o país, é um destino do modo genérico, é isso? Na verdade tá África, mas não sei qual. Será que não é a África do Sul? África do Sul, talvez? Ficou meio genérico mesmo, né? Bom, mas independente disso. Parece até piada, né? Se você for pra África, você vai engordar menos. Né? Uma coisa meio macabra, assim, né? Não, mas é na lista dos 10 mais, né, Júlio? Desculpa pela piada de mau gosto, mas duvido que se for pra Etiópia, ele vai engordar. Olha aí, tá vendo? Era isso que eu queria falar. Só que o Júlio ficou com dedos, né? Ó, vocês, hein? Vamos pro nono lugar. O preconceito. Alerta de preconceito. Bom, o 9º lugar é um país que a gente já falou aqui no Terra Estrangeira, hein? Olha. E, aliás, o convidado falou muito bem da comida, me deu água na boca. É a Turquia. Opa! Aí sim, hein? Que o turista médio, em 2 semanas, engorda 2,8 quilos na Turquia. Dependendo do quanto ele gosta da moussaka, né? Depende também do quanto ele tá aberto a novos temperos, olha, novos sabores. A pessoa pode descobrir o prazer da moussaka. Moussaka é bom. Bom, o 8º lugar, até me surpreendi, assim, eu colocaria ele até mais pra cima, né? Mas é a Espanha. Espanha. Uma média de 2,9 quilos em 2 semanas. Mas eu entendo até, a Espanha, assim, você engorda, mas é uma comida saudável, né? Então, a comida saudável engorda menos. Eu não sei, mas eu acho que a questão da Espanha é a questão do frutos do mar, né? Muita gente não gosta muito de frutos do mar, né? Então, acho que a comida lá é bem baseada em frutos do mar, né? Pelo menos o prato mais típico é a paella, né? A paella e também tem muito as tapas, né? Que são você vai num barzinho, assim, e aí eles servem, as tapas são as nossas porçõezinhas, né? Então é ali, uma porçãozinha de chouriço, de azeitona, de queijinho cortado, de presunto pata negra. Pastelzinho. Petiscos, né? Petiscos, é isso aí. É muito bom, sensacional. E petisco em petisco, o turista engorda aí 2,9 quilos. Agora, na Espanha tem um caso aqui que eu fui com a Fabiana, como eu sou uma pessoa econômica, né? Então a gente foi de noite lá, a Fabiana queria comer... O que você queria comer? Polvo. E aí eu resolvi comer a paella mais barata possível. Custava quanto? 1 euro, 2 euros? Não, acho que eram 5 euros. 5 euros era o barato, tá? Presta atenção. Mas veio assim, era tipo uma lavagem de porco. Nossa. Sabe a comida que eles dão pra porco? O cara, só faltou ele colocar com aquela colher assim no prato assim, e fazer... sabe? Se deu muito mal. Olha... O meu polvinho tava uma delícia. Tá vendo? Foi ser econômico, olha no que deu. Bom, mas vamos lá. O 7º lugar ficou com Portugal. Olha. Uma média de 3 quilos em 2 semanas. Bom, Portugal eu acho que eu engordaria mais do que 3 quilos. Eu também acho pouco. 3 quilos é pouco. Só os pãezinhos e os pasteizinhos de Belém, hein? Pois é. Bacalhau com natas. Bom, em 6º lugar fica o Reino Unido, também com uma média de 3 quilos. Reino Unido na frente de Portugal e Espanha. Não entendi. Foi tendencioso, né? O jornal é tendencioso. Fish and chips, acho que o pessoal engorda de tomar cerveja, só se for. Pão líquido, tá explicado. Acho que é uma comida meio gordurosa também, né? Falam que a comida lá da Inglaterra ela é muito gordurosa, assim, então... Não, mas não faz sentido. Não pode estar na frente de Portugal e da Espanha. Não pode. Haja batata. Parafraseando o Maluf, não é verdade. Bom, em 6º lugar fica a Grécia. 3,1 quilos. Opa, aí é verdade, eu engordaria mais do que 3,1 na Grécia, hein?
Imagina, Grécia, né? Comer Grécia, um carneiro, um cordeiro inteiro ali. Inteiro, e os nossos bolinhos, como é que chama? Como é que é bolinho, aquele bolinho grego lá? O Locomades. Locomades. Que, olha, pessoal, ouvintes. Quem nunca experimentou Locomades é um bolinho. É a coisa mais sensacional do universo. É com canela, não? Por favor. Tem um pouco de canela. Na verdade, assim, é uma versão grega, tá? Do nosso bolinho de chuva. Sim, mas não é bem um bolinho de chuva. E parece um bolinho de chuva. Só que assim, ele tem uma cobertura de mel, assim, e com canela é bom pra caramba. Eu já tô com água na boca. É muito bom. Bom, em quarto lugar ficou com a Itália. Bom, aí, né? Olha aí, meu palpite pra primeirão, hein? Como é que é amar, comer e rezar, né? O comer era na Itália. Comer, né? amar e rezar. O comer era na Itália. Olha. Mangia che te fa bene. 3,1 quilos. Olha só, o terceiro lugar, um país que o Dimitri fala que o prato é sempre pouco, hein? França. Olha. França. Não, isso deve ser mentira. O lugar que eu mais passei fome na vida. Eu tava quase urrando de fome. Por que será, né? Porque ele só queria comer a baguete. Só se os caras engordam de tomar café, só se for, né? E as mulheres de lá não engordam? Não falam que a francesa não engorda? É verdade. E também o cara vai no restaurante, é um fiapo de comida, né? 2 rabanetes, né? Um couve, 2 talos de brócolis e acabou o prato. Não, ó. A comida francesa é muito boa. Pai. Num restaurante é uma miséria mesmo, uma miséria do inferno. Mas tem o supermercado, que você entra lá e qualquer queijo sofisticadíssimo é praticamente de graça. Custam centavos. Então, vai ver que o turista que engorda é o turista que nem o Dimitri, né? Que não ia no restaurante, aí se empanturrava de queijo no hotel, né? Queijo e vinho, né? Que também é de graça o vinho. Olha, então faz sentido. Agora, olha só o segundo lugar, que surpreendente. Caribe. Não sei se é Mas surpreendente. tem uma explicação, gente, o Caribe. Qual que é? Os resorts, os all-inclusive resorts. Porque lá no Caribe, a maioria dos resorts oferece aquele sistema de tudo incluído. Né? Que o turista paga o pacote e come que nem um porco à vontade. Tá. Ou seja, é o americano que vai pro México, né? O Homer. O México não sei se não é considerado Caribe, né? Mas enfim. Não. Mas é o mesmo esquema. Ele vai pra lá, aí fica lá deitado naquela cadeira de praia, né? Dentro do hotel, né? E aí chega um garçom e venha, né? Venha, é só isso, né? As férias do cara é só isso. Né? Não, o garçom já enfia o funil no cara. Enfia o funil na boca e começa a despejar balde de comida. Vocês lembram o Monty Python, né? O Monty Python, exatamente. Do sentido da vida. Não, mas Dimitri, a gente nunca foi pro Caribe, mas eu tenho certeza que lá você ia engordar no mínimo uns 5 quilos em você. Eu acredito que sim. Por quê? Se ele passar o mês inteiro deitado numa esteira, tomando uns bons drinks e comendo todo o cardápio. O Dimitri é o maior fã de restaurante all you can eat que eu conheço, assim, né? Do buffet à vontade ali, né? Imagina lá o que ia acontecer. Não, eu tenho até medo. Dá prejuízo. Me dá medo. Dimitri no cruzeiro, acho que ele voltava 3 vezes o tamanho dele, né? Afundava o navio. Ia ser o responsável por mudar o sistema all inclusive do resort. Bom, e alguém tem um palpite aí pro primeiro lugar? O palpite... Não, agora tá mais fácil, né? Agora que a gente já ouviu tudo, sobrou o paizão lá, o país dos hambúrguer, né? Pois é, Estados Unidos. Vamos concordar que só podia ser, né? Não tem como não ser, com as super size porções, né? Aquela coisa... a $1, tudo é né? big, Fica mais fácil. Né? Tudo é super ultra big, aquelas Coca-Colas gigantescas, né? Que o copo cabe 1 litro de Coca. Cabe o litro e custa $1, né? Aí, ou menos, né? Menos às vezes. O interessante é que a porção gigantesca é quase o mesmo preço da pequena, né? Da média, Sim. sei lá. Então, exatamente por isso que o Homer é o Homer, né? Isso sem falar no refil, né? Nossa, free refill, Eterno. Né? Você passa o dia lá tomando refrigerante, come um sanduíche e passa o dia tomando refrigerante. Volta 1000 vezes na máquina. Olha, eu vou falar que esse free refill é uma coisa que me emociona também. Olha, eu tenho um amigo aqui que, assim, eu não ando mais no McDonald's, assim, ando muito menos agora.
É, muito saudável. agora saudável. eu mudei, Saudável, né? ável. Estou uma pessoa melhor agora. Mas quando a gente ia, toda vez que a gente pedia, né, tava o lanche lá, aí ele, fica com um copo, pô, fica com um copo, depois tu... Porque se você... Aí fica com o copo, não leva pra casa? leva Não, pra isso casa? era uma piada, entendeu? A gente não levava pra casa, a gente jogava fora o copo. Mas assim, a ideia dele era que se a gente levasse o copo pra casa, quando a gente voltasse, a gente podia passar em qualquer outra loja, né? Qualquer outro restaurante da mesma marca, entrar lá, encher o copo e... Entendeu? Qual a nacionalidade desse seu amigo, só por curiosidade? Vou falar genericamente, vou falar o continente, é a Ásia, tá? Olha só. Já Tá deu uma confirmado. pista, hein? A Ásia é grande, lembrem-se, é o maior continente que existe. Olha o preconceito, hein? Olha lá, olha aí, ó. Quem pensou que é um determinado país... Quem pensou que era aquele olhinho puxado se enganou, hein? Se enganou mesmo, não é? Olha só, não é? Não. Vivendo e aprendendo, hein? Bom, só pra finalizar aqui, então, o turista típico que vai para os Estados Unidos engorda 3,6 quilos em média em 2 semanas. Olha, eu quando eu fui para os Estados Unidos, todo dia eu comia uma costelinha lá, sensacional. E eu devo ter engordado mais que isso. Fala, viajante! Bom, vamos lá agora então para os comentários sobre o Terra Estrangeira 19. Na verdade, o Conexão Terra Estrangeira 19. Que nós falamos sobre os golpes contra turistas e também sobre abrir um restaurante de comida brasileira no exterior. Então nós tivemos alguns comentários aqui dos nossos ouvintes. O primeiro foi da Renata Moura. Ela diz: olá, Terra Estrangeiros. Tudo bem? Eu adoro esse Terra Estrangeiros, né? Ela disse o seguinte, que ela ficou feliz pelo Dimitri estar melhorando no teste de direção. E ela pergunta, quantas vezes eu e o Júlio fizemos o teste? Tá. Bom, eu vou falar a minha história. Eu fiz o teste prático, eu fiz 2 vezes, Renata. Eu reprovei na primeira. Eu já tinha feito algumas aulas com o instrutor, mas era um instrutor péssimo, assim, que não me instruiu em nada. E aí eu fiz o primeiro teste, reprovei. Aí mudei de instrutor, por indicação do Júlio, né, Júlio? Verdade. E fiz algumas aulas e depois passei de boas. E o Júlio? Não, eu tive sorte, né? Eu tive muita sorte no teste escrito, porque eu não estudei direito. Mas passei de primeira. Chutou. E no teste prático também passei de primeira, porque eu já tinha feito algumas aulas com esse instrutor que eu indiquei a Fá. Que inclusive foi indicado por mim pelo mesmo cara do copo lá do restaurante lá. É verdade. Então é da mesma nacionalidade, vocês já sabem então qual é. Então eu já sei. Bom, e o Dimitri reprovou quantas no prático, Di? Por enquanto 3, né? mas vamos lá, né? Eu quero campeão! Vamos ser tetra, chegar em... Ai. Enquanto isso, quem vai dirigindo sou eu de novo, né? Chama o Galvão, é tetra! É tetra! Bom, e sobre os golpes contra turistas, a Renata disse que já passou por um. Na Polônia, ela disse que foi parar no famoso corredor polonês, em 1992. Ela disse que policiais queriam que eles pagassem o bilhete do ônibus da bagagem. Estranho isso, né? Ela disse que pelo menos foi o que ela entendeu, porque ela não falava nada de polonês, né? Então ela disse que foi um horror, que eles acabaram pagando a multa, que na época dava uns $10. E depois eles souberam que não era necessário pagar o bilhete de ônibus, que era só carimbar os bilhetes. Então ela disse que foi golpe mesmo, né? E dos policiais. Bonito isso, né? Olha. Mas ela diz, ficar no meio de um corredor cheio de policiais não foi nada engraçado. Eu e meu namorado da época ficamos bem felizes de pagar a multa e sair de lá intactos. É verdade. E um corredor cheio de policiais poloneses. Olha só. Corredor polonês, literalmente. Literalmente, é verdade. E ela disse que assim, caso, né, você passe por algum tipo de golpe, o negócio é sair da situação da melhor maneira possível, sem perder o resto da viagem com isso na garganta. É verdade, né? Se a gente ficar lá, né, remoendo o que aconteceu. É a vida, né? Bola pra frente. A Renata ainda disse que o robô não tem nome, tadinho. Tadinho mesmo, gente. É verdade. E é culpa nossa, hein? Sim, não é nem culpa dos ouvintes. Então, mais a gente já tem tanta sugestão, né? Agora só falta votar, né? Só falta a enquete no site. E agosto, pessoal. Agosto de Deus. Tá chegando, hein, Dimitri? Agosto de Deus.
Ela disse que sobre a feijoada, ela disse, como é que uma comida que tem orelha de porco pode ser boa? Não, Renata, não é verdade, não é verdade. Feijoada, tem a feijoada boa mesmo, que não tem essas desgraças do porco. Aquela feijoada vegana, né? Feijoada light. Feijoada de tofu. Bom, ela disse que ela dá umas sugestões aqui de comida boa no Brasil. Queijo quente. É verdade, você não acha um queijo quente aqui? O que é queijo quente? Comida, Desculpa, né, fala com os quente. nordestinos aqui. Ah, Júlio, como é que você não sabe o que é queijo? Eu não sei o que é. É um queijo Como assim? quente? É um sanduíche de queijo quente. Exatamente, quando você vai na padaria, Ah, é? você pode pedir ou um misto quente, né, que vai vir com queijo e presunto, ou um Nossa, queijo olha quente só. que é Pra só mim com era sanduíche queijo. de queijo. Mas Eu vou te falar a verdade, pra mim também é sanduíche de queijo também. Mas é que na padaria você pede queijo quente. Não, ó, você fala queijo quente pra mim, eu lembrei daquele que eles passam na praia, que é um molequinho passando com um fogãozinho. Eu assim, na também, praia. eu pensei isso aí. Queijo coalho derretido, assado, né? Queijo assado. É. Inclusive o molequinho faz pra brasa pegar melhor, ele começa a soprar em Isso. cima do queijo. E o cuspe do moleque dá um tempero Dá um especial. tempero, que é o sal, né? Justamente. É, exatamente. Bom, ela dá mais algumas sugestões aqui, né? O nosso arroz brasileiro, refogadinho com cebola e alho, que é muito bom. Sim. A carne brasileira, o brigadeiro. Não, peraí. Esses dois aí não são com pratos brasileiros, né? Olha aí. Brigadeiro, sim. Mas sabe que o arroz brasileiro, do jeito que a gente faz, é difícil de encontrar aqui. Ah, não. Arroz é tudo igual. Não, opa, vai falar isso pra um japonês pra você ver, ele lhe mata. Tudo igual. O que faz a diferença é o feijão. Feijão que faz diferença. Não, o arroz faz muita diferença sim, mas eu acho que arroz é geralmente um acompanhamento. Ele não é o principal do prato. Ele acompanha. É verdade. A não ser no sushi, né? Então. Não, Olha. entendo. Não, Mas o principal do sushi também ainda é o peixe, por mais que ele venha em menor quantidade. Não, a gente acha que é o peixe, mas para o pessoal que faz sushi é o arroz. Olha. Eles só. aprendem primeiro a cortar o peixe, né? Até porque é mais fácil. Aham. E diz assim que nos restaurantes sérios você demora anos pra cozinhar o arroz. Assim, A técnica do arroz. o headmaster lá, o chefão, não deixa você mexer na panela de arroz nem tão cedo. Saber o grude, o ponto do grude certo. É. Né? Pô, mas não dá pro Brasil clamar arrozinho com cebola refogada como prato nacional, realmente. Não. Não. Mas vai lá, eu acho que a gente tem outros pratos bem interessantes. Mas vamos lá, vamos deixar o vatapá, o acarajé de lado, né? Caruru. A rabada, a buchada. Não. Não, vai pra A lá. buchada eu não voto. Bom, vamos lá, vamos seguir. Bom, tem o comentário da Jéssica, que diz: olá, pessoal, parabéns pelo programa. Estou ouvindo há umas 2 semanas os programas antigos e estou gostando muito. Olha lá, hein? Jéssica tá fazendo a maratona. Cada dia meu interesse por sair do Brasil é maior e vocês têm aumentado esse desejo em mim. Sobre a comida brasileira, não gosto de feijoada e nem desses biscoitos que vocês falaram. Aqueles biscoitinhos que os caras testaram lá, né? Uhum. Mas imagino que eles não tenham gostado por ser menos doce e mais seco. Não entendo o porquê de ficarem ofendidos por esse pessoal que não gostou. Ah, não. Não ofendido. Eu não fiquei ofendido. Você ficou, eu fiquei com ficou. ódio, né? É diferente. Quanto rancor. Você só queria estrangular os rapazes, né? Era? Só. Mas nada muito grave, assim. Só estrangular de leve. Bom, o pão de queijo, por outro lado, acredito que seja quase uma unanimidade no Brasil. Até mesmo por estrangeiros. No Brasil acho que sim, né? Mas aqui ainda o pessoal ainda tem um preconceito com pão de queijo, viu? O pessoal não conhece, eu acho, eu diria isso. Não, mas quem conhece acha meio estranho. Eles acham que tá meio cru, encruado, né? Ah, sim. Má vontade com pão de queijo, vai. Mas isso vai mudar. Bom, tem também o comentário do Rubem Luiz. E ele diz: vocês me deram várias dicas de como conseguir dinheiro fácil de uns turistas quando precisar. Olha Gente, só. Fazenda escola, hein? A gente não tinha pensado por esse lado, hein, Rubem? ele diz: eu não teria coragem, mas pelo menos já saberia algumas coisas para fazer. E esse é o problema das dicas. Espalhar ideias dos crimes mundo afora, ou talvez globalizar as formas de crime. Nossa, depois dessa, acho melhor a gente tirar do ar o programa, né? Não, a gente não Nunca pode ser responsável mais. pelos outros, não, que é isso. Ainda bem que nesse programa a gente só tá ensinando as pessoas a engordarem, né? Pelo menos. É verdade. Bom, o comentário seguinte é do Danilo Luiz, ele fala: olá, brasileiros exportados para uma terra distante.
Olha aí. Gostei desse bonito, também. Legal. Ele fala que gostou do episódio, né? E que aos poucos vão aparecendo coisas interessantes para serem comentadas no Conexão. Ele acha que dicas para turistas são sempre importantes e, pela experiência da Carol, seria legal ouvir dicas para intercambistas também. Ele também gostou da ideia de comentar hábitos brasileiros em um outro programa. Vai aguardar ansiosamente. Em relação às comidas, ele lembrou de um podcast que ouviu esses dias que comentava sobre o que é overrated, né? Que é tipo uma coisa que as pessoas gostam mais do que ela realmente é, né? Super valorizada, né? E a começar por esta atitude de falar mal de comida brasileira, né? Ele tá falando que outro dia ele viu um vídeo do Easy Nobre, que mora em Calgary, aqui no Canadá, falando sobre isso, do brasileiro pagar pau para o que vem de fora, ou seja, o pessoal fica glamorizando o Kit Kat, enquanto tem o Bis lá no Brasil, sempre existiu o Bis, e o pessoal, ai, que Kit Kat. Na verdade, Danilo, pra mim o Kit Kat é melhor que o Bis, tá? Mas... É muito melhor. Danilo. Mas, não assim, tem nem comparação. Mas isso não é a questão de glamorização, é uma questão factual, entendeu? Assim. Questão de gosto. Não, é uma questão de gosto, isso Não, mas eu digo assim... É uma questão também da quantidade de chocolate. Isso, exatamente. Isso. Mas, por exemplo, o sonho de valsa é melhor que muitos chocolates que existem aqui, entendeu? Então, assim, não é porque o Kit Kat tem aqui e não tem no Brasil, não é isso. Mas esse exemplo do Kit Kat do Snobre não é bom, não, tá? Só porque, no final das contas, a gente vai fazer uma pesquisa para provar, né, que o Kit Kat é melhor que o Bis. Mas, por exemplo... Eu ainda gosto mais do Bis, porque o Bis vem mais na embalagem. Então eu como mais pagando menos. O negócio do Dimitri é a quantidade. Vai. Quantidade e preço, né? Na verdade, por exemplo, então vamos falar aí do paga-pau pela glamorização da comida estrangeira. O tal do... A gente já falou num outro programa, né? O tal do cupcake, né? É sem graça. É sem graça. E o pessoal, ai, cupcake. No Brasil tem bolos magníficos, fantásticos, muito melhores, entendeu? E, enfim, e o pessoal fica, ai, que cupcake. Aí eu concordo. Se o Snobre tivesse utilizado o cupcake, no exemplo dele, eu teria concordado 100%. Comparado o cupcake com a Ana Maria, né, por exemplo. Não sei, quem é Ana Maria? Como é isso? Ana Maria, não conhece? É aquele bolinho recheado. Aquele que vem embaladinho, individualmente, que você compra no mercado. É esse aí. Ah, tá. Não, se ele tivesse, por exemplo, comparado o cupcake com bolo de rolo de padaria e tal, umas coisas assim, né? Enfim, mas vamos pra frente. Ele fala que, o Danilo Luiz fala que não gosta de feijoada com ossos e orelha. Ninguém gosta, né? Na verdade, eu tava só exagerando, cara. Na verdade, a gente não usa mais isso, né? Quer dizer, acho que deve ter algum lugar que usa, né? Mas, enfim. Acho que sim. Ele fala também que quando o pessoal reclama do Canadá, basicamente reclamam do frio. Por que será, né? Agora eu não sei, inclusive, porque falta de ar, de tanto calor nesse momento. Então, nesse momento tá complicado, né? Pensei que vocês fossem comentar alguma coisa sobre as manifestações no Brasil. No final das contas, foi até bom não comentarem. As coisas mudaram muito. Semana passada a polícia estava hostilizando geral. A gente não comentou não, mas a gente tem um podcast paralelo aqui, que eu e o Dimitri, as meninas não fazem parte. Clube do Bolinho. Não, na verdade tem uma menina lá no podcast, mas não são vocês. Né? Que é o Surrealmente. Então entra lá, surrealmente.com. O último episódio a gente falou dos protestos, tá? Então é isso. Aqui no Terra Estrangeira, se a gente comentar, vai ser algo muito assim, en passant. E é importante dizer que o Surrealmente tem uma pegada completamente diferente do Terra Estrangeira. Tá? Sim, então, sim, assim, verdade. Vá por sua conta em risco. Conta em risco. Maior de 18, né? Palavrão, toda aquela coisa. Vale tudo. Bom, então vamos seguir, né? Tem um comentário aqui da Daphne Piagentini. Ela diz: oi, pessoal, parabéns por mais um podcast. Vocês estão ficando cada dia mais notáveis. Sou uma paulista que cresceu em Recife. Olha, tá pros dois lados aqui. Né? E também já se aventurou pelo Rio de Janeiro e agora uma recém-chegada ao Canadá. Conheço o site de vocês há um tempinho, mas já conheci há um tempão o Canadá Diário, que foi uma das fontes de pesquisa para a minha imigração para o Canadá. O fato do podcast não ficar só no tema Canadá é bem bacana e deixa o programa muito mais amplo. Mas é claro que gosto bastante quando vocês falam das terras geladas. E aí, quando ela menciona os golpes, ela diz que os dos taxistas são os mais clássicos, né? Que ela já conseguiu se safar de alguns no Rio de Janeiro, sempre com muito jogo de cintura. E ela usa sempre a técnica do Google Maps
Olha só. Olha. Eu também. Boa dica, Agora boa dica. tem como fazer isso, né? Ela diz que mesmo que ela pegue um táxi, ela procura ter uma ideia, mesmo que vaga, do caminho. Pois se o motorista tem má fé e vê que você não tem noção de onde está, fica bem mais fácil para ele te ludibriar. Ou você vai com o Google Maps na hora, né? Com o seu smartphone e vai seguindo o caminho e vê se o cara tá te enganando. Também tem isso. Bom, e aí ela dá uma dica aqui para aquele advogado que namora com a administradora e pretende migrar para o Canadá daqui a 10 anos. Olha aí, que legal. Gostei, hein? O que queria abrir o restaurante, né? Ela disse que acha que qualquer resposta dada hoje não vai ser útil para quem quer imigrar daqui a 10 anos. Realmente, né? Os planos dele eram mais para frente, né? Ela também acredita que abrir um negócio é bastante interessante, mas um restaurante pode ser bem arriscado, ainda mais de comida brasileira. Até porque ele precisaria de uma mão de obra muitíssimo bem qualificada e outra, né? Não sei se o ouvinte é rico ou se vai optar por um financiamento. Mas abrir um restaurante é um investimento bem alto, tanto de infraestrutura quanto de mão de obra. Enfim, ela diz que essa é a humilde opinião dela. Ela fala, não espere 10 anos, venha logo. Ah, ela tá falando pro cara, né? Pro ela pessoal. Tá falando pro cara, né? Ela tá falando pro ouvinte que pretende vir pra cá daqui a 10 anos. Pois é muito legal, né? Um ouvinte dando dica para um outro ouvinte. Pô, valeu mesmo, Daphne. É isso aí, Obrigada gostei. aqui pela tua opinião, pela tua sugestão. Muito bom. Temos também o comentário do Hering, nosso querido Hering. Olá, terraquianos estrangeiros. Olha aí. Estou aqui novamente, parabéns pelo podcast. Com relação ao comentário do colega sobre abrir restaurante no Canadá, não dá para saber se dá certo. Mas tem uma amiga minha que morava em Recife e abriu um restaurante brasileiro em Toronto, que se chama Jungle Juice. Ó o jabai. Ele dá até o endereço. Quem quiser ver o endereço, entra no comentário aí, Lê. Pelo que tenho acompanhado no Facebook, ela está bem. Parece até que ela estava doente, né? Ela passa bem. Passando para o assunto comidas, acredito que alguns brasileiros são frescos quando viajam. Não querem nem sequer experimentar coisa nova e quando está fora do Brasil, logo querem encontrar um restaurante com prato comercial, bife, arroz, feijão, fritas. Sendo que no Brasil a pessoa nem come isso diariamente. É verdade. É verdade. Sou descendente de taiwanês e na cultura dos meus pais, eles me ensinaram que para saber se é ruim ou bom, você é obrigado a provar. Por isso, quando viajo, eu procuro comer a comida da região. Pode ser uma barraquinha de rua ou em algum restaurante. Tá certo, tem que ser assim mesmo. Esse é o caminho. Você tem que ficar imerso na cultura do país e a comida é um dos principais pontos, né? Sim. Agora, sobre os golpes, ele comenta aqui que existe um golpe muito comum que não sei se posso chamar de golpe. Mas quando um estrangeiro aluga um carro nos Estados Unidos, mesmo em pré-reserva no site, o vendedor na loja tenta te empurrar mais opcionais. Muitas vezes nós brasileiros não entendemos o que eles falam e acabamos apenas falando yes pra tudo. Eita. Tipo o Eric é assim. Os caras perguntam em inglês pra ele, yeah. Só que o Eric é novinho. Vamos botar esse detalhe aí. O Eric, pra quem não sabe, tem 2 anos e meio. Né? O rapaz que pergunta alguma coisa em inglês pra ele, yeah. No fim das contas, ele continua, né? A surpresa no cartão de crédito pode não ser muito agradável. Mas é verdade mesmo. Isso existe aqui também, né? Sim. Você vai tentar comprar, não só em loja de carro, tá? Loja até de eletrônico. Tentam te empurrar aquele maldita garantia de, 3 anos de garantia. Garantia estendida. É. E aí, assim, no começo eu até... mas o que é que dá? O que é que dá direito, né? E aí o cara, em vez de ele te dizer o que dá direito, ele começa a te dizer que o produto que você está comprando vai quebrar. Entendeu? Ele fala, olha, o seu produto pode quebrar amanhã. Eu digo, então não vou levar. Aí agora eu já digo, não, quero não. Obrigado, tchau. E o pior é que o produto vai quebrar mesmo. Eles esperam acabar a garantia para quebrar o produto. A chamada obsolescência programada. Olha, é verdade. Verdade. Outro comentário foi do Lucas Conrado, né, nosso colega podcaster, falamos aqui agora há pouco. E o Lucas fala o seguinte: sobre golpe de turistas, gostaria de compartilhar com vocês 2 histórias que aconteceram com conhecidos meus. A primeira aconteceu com o pai de um amigo. Ele estava em Veneza e viu na água uma daquelas estacas onde amarram os barcos. Ele queria uma foto ali e não pensou 2 vezes. Entregou a câmera a um completo estranho
e se agarrou na estaca. É meio sem noção, né? Vamos falar a verdade. Quando o estranho tirou a foto, ele percebeu que não tinha mais como voltar para a calçada. O estranho mandou ele esperar e foi embora com a câmera dele. Gente, que absurdo. Minutos depois, o estranho voltou com ajuda. As pessoas tiraram ele de cima da estaca e devolveram a câmera a ele. Não, pelo menos, seja, né? Ufa, né? O cara não tava querendo dar golpe, né? Mas o melhor disso, eu queria que alguém tivesse filmado essa cena. Na verdade, a água de Veneza, vocês não sabem que não é uma coisa muito limpa, né? É quase no meio de um esgotão. É, o cheiro é ótimo, né? Não é mar, é canal. Olha. Bom, e a segunda história, ele diz que não é tão engraçado, né? Ele diz que o Randall Bergamasco, na Porteira Cast, pegou um táxi em Santiago do Chile e quando chegou no local, ele foi pagar algo e aí o lojista recusou a nota. O taxista tinha dado uma nota falsa para ele de troco. Era uma nota de 10 mil pesos, que equivale a R$40. E aí ele teve esse prejuízo. Olha. E aí ele completa falando em foto. E Chile, ele que é fotógrafo, quando se oferecia para tirar foto de um casal e o casal recusava, ele acha que é porque pensavam que ele era um golpista querendo levar a câmera das pessoas. Acho que o Lucas andava com as 3 câmeras, né? Assim, né? Uma no bolso, uma pendurada e tal. Aí quando o pessoal olhava assim, diga esse cara. Ele rouba e coleciona. Bom, e ele depois voltou para dizer que tinha mais 3 considerações a fazer. Um é que o feijão tropeiro é muito mais gostoso e mais bonito do que a feijoada. Verdade. E que vota nele para prato nacional. Não concordo. É verdade. Mais gostoso é discutível, mas ele é mais apresentável, sim, quanto... Sim, aí eu concordo. No visual é mais muito bonito. mais. O design é mais bonito. Bom, e aí ele também diz que não gosta de queijo com goiabada. Isso é um absurdo. Apesar de adorar pão de queijo. Ah, então ele gosta de pão de queijo agora. Então tá perdoado, Lucas. É bom. E ele diz que o inglês escondido, ele ouviu tomando café da manhã e foi desagradável. O robozinho tava nojentão, né? Olha, e a culpa é do robozinho, viu, Lucas? Robozinho nojento. A culpa é do robozinho. Agora, olha só, o queijo com goiabada, Lucas. Eu não sou muito fã de Julieta, não. Vou combinar que não... O Júlio fica falando dessas coisas. Eu vou contar uma coisa. O Júlio não gosta de suco de caju. Isso não tem nada a ver com o assunto, mas eu vou contar. Só pra agredir o Júlio. Ele isso não é verdade, isso caju. é verdade. Isso é verdade. É verdade, o limite tá certo. Olha, eu vou fazer uma revelação. O Júlio não gosta de suco de caju porque pra ele tem que ser coado 5 vezes. Nossa! É muito fresco, né? Bicho refinado, fresco. né? Na verdade, peraí, calma aí. Vamos com calma, eu tenho direito à defesa, tá? 1 minuto de defesa aqui. Veja só, o caju é uma coisa especial, certo? O caju você tem que tirar ele do pé, botar ele na geladeira e comê-lo, certo? Vá pra lá. Esse é o grande dilema do caju. Aí você pega aquela coisa maravilhosa e faz um suco, bota água, bota açúcar, você estraga tudo, bicho. Não faz isso. Ainda é o meu suco favorito. E assim, por sorte, há uma semana atrás, fomos na casa de uns amigos. Sim, verdade. E a sogra da moça tinha trazido aquele suco de garrafinha na mala. Verdade. Maravilhoso. Né, de caju. Gente, foi assim... Deleite. Um deleite tomar o suquinho de caju que eu não tomava. Eu ainda prefiro de manga, tá? Mas vamos lá. Suco de manga. É verdade. Então, terminamos aqui os comentários do Conexão 19. Vamos agora pros comentários do programa 20, Turismo no Chile, que o convidado foi o Lucas Conrado. O primeiro comentário foi do Fernando Negrini. Ele fala: estrangeiros, gostaria de perguntar se é só comigo ou algum de vocês tem uma dificuldade insana de entender espanhol. Olha, Fernando, eu particularmente vou dizer o seguinte: depende da pessoa que está falando com você. Não depende nem muito da nacionalidade, mas sim da pessoa que está falando com você. Eu conheço gente, por exemplo, de Honduras, do México, de onde mais? Conheço mais do México, né? Do Peru, né? Que mais? Do Chile. El Salvador. E assim, depende, varia muito. Tem pessoas do México que falam melhor, conheço da Colômbia também. É relativamente fácil de entender. Mas quando eles começam a falar, principalmente entre si, né? Como o Lucas bem falou no programa, o negócio complica. Em banana, realmente. Não, mas do Chile é mais difícil mesmo, hein?
Chile e México são os que eu tenho mais dificuldade. Eu tenho dificuldade com Chile e da Argentina também. Quando eles falam entre eles também. É bem difícil. O da Argentina, eu tenho a impressão de que eles têm algumas palavrinhas que são mais específicas. Não é um espanhol comum. Sei. E tem aquelas peculiaridades. Acho que o pessoal do sul do Brasil deve entender melhor os argentinos. Acho que eles devem ter palavras mais parecidas, assim, né? Agora, por exemplo, o argentino, eu acho que ele fala tchau, por exemplo, né? Pra dizer tchau. Enquanto os outros falam adeus, né? Mas eles falam tchau também. Não, eles falam, mas não no dia a dia, eu digo, né? Já os argentinos falam no dia a dia. E a pronúncia do argentino, como ela é diferente, então algumas palavras que outros vão falar, por exemplo, a palavra chave, né? Em espanhol ela se escreve com LL, se eu não me engano, não é isso? E aí outros países vão falar llave, né? E a Argentina vai falar chave, igual a gente fala. Então, algumas palavras vão ser mais fáceis. Já outras, por exemplo, praia, né? Eles falam playa. Aí já vai ser mais difícil essa palavra, né? Ah, tá. Então, acho que depende da palavra, né? Mas eu acho que o problema não é a palavra em si. O problema é a forma que é falado. Os argentinos, por exemplo, falam muito rápido. Entre eles. Sim. Então, vamos lá. Voltando aqui pro Fernando, né? Ele fala que riu muito com as coisas dos mineiros do Chile, né? Que eram mineiros, pra amiga da Fá. Não da desgraça, né? Mas... né? Bom, quem não ouviu o Terra Estrangeira vai lá e... Tem que escutar, E ele não esquece a preferência do Dimitri também, né? Que vou deixar no ar aqui. Olha só. Vai deixar no ar? Não vai falar? Não, pessoal, quem quiser que escuta o programa. Ainda bem que o Conexão não tem vinheta. Senão eu tava... É verdade. E ele fala assim, ninguém merece ir pro Chile e ouvir Roberto Carlos. Honestly. Olha. Concordo, Fernando. Tem mais um comentário do Lucas Conrado aqui. Entrei numa lojinha em Frutilar, no sul do Chile, e estava tocando Roberto Carlos em espanhol. Eu nem sabia que ele tinha regravado as músicas dele naquela língua. Opa! O mercado espanhol é gigantesco pro Robertão e sua trupe. Sim. É verdade. Não só Roberto Carlos, como outros artistas brasileiros também. Todos esses popularescos, assim, eles regravam em espanhol, porque tem uma abrangência muito maior. Verdade. Tipo exportação, né? Exatamente. É vender por baseada. Né? Xuxa, todo mundo, né? Assim... Chitãozinho, Vanessa Camargo, Sandy. Alexandre Pires. Toda essa turma boa aí, música boa é sempre... Essa turma boa, né, Dimitri? Só música boa, né? Só coisa fina. Bom, a gente também recebeu um comentário da Nina Cavalcante, que foi nossa convidada aqui para falar sobre a Holanda. Quem não escutou, vai lá, procura o programa da Holanda. Qual foi o número do programa, Dimitri? Programa número 19. A Nina dá uma dica de lugar para conhecer em Santiago. E ela diz que tem um lugar muito legal para ir à noite e curtir uma boa música, uma excelente comida, vinho e conversar bastante ou namorar. Que é o Qui Resto Bar, em Santiago, que fica na Bela Vista. E é fantástico. Olha só. Lembrando que Bela Vista em chileno é Bella Vista. Bella Vista. Bom, e o Lucas, que foi o nosso convidado, volta para dar mais dicas aqui, né? Ele falou... Fala, pessoal, beleza? Foi muito paulista agora o Lucas, hein? Ele disse que adorou o programa, que foi um prazerzão conversar conosco. Ele disse que gostou também de ouvir o papo, né? Mas queria fazer alguns comentários. Vamos lá. Para começar, esse áudio da notícia das cinzas no vulcão ainda me dá calafrio. Ele entrou em erupção umas 2 semanas antes de eu ir ao Chile pela primeira vez. Por causa dessa brincadeira, quase não conheci o país. Olha. Ó, vocês capricharam na edição, hein? Botaram o áudio das cinzas do... Oh. Muito grato. E ele diz que tem uma parte no programa que o Lucas fala que que não tem o que fazer à noite em Santiago. Mas foi um erro, tá? Ele quis dizer que, na verdade, é o contrário. Que não falta o que fazer na noite da cidade. Ah, tá parecendo eu, né? No começo do programa. E olha só o que ele disse. Que o salmão que a gente come no Brasil vem do Chile mesmo. Um funcionário do Ministério da Pesca do Brasil contou pro Lucas, que o Lucas é jornalista, né? Então entrevista muita gente. Ele disse que a costa chilena é muito rica em nutrientes, porque existe uma corrente marítima por lá que leva para a superfície o material que estava depositado no fundo do mar. E que esse material é riquíssimo para os peixes. Então é muito interessante isso, né? Assim, tipo, pela corrente marítima lá, os peixes serem mais nutritivos.
Então ele diz que os chilenos têm menor variedade de espécies que a costa brasileira, mas que a produção de pescado por lá é muito maior. Olha aí. E que 60% do peixe consumido no Brasil é importado de outros países. Lucas, se não me engano, você não gosta de peixe, né? Olha, ele sabe bastante. Você vê que ele é jornalista profissional, ele leva o negócio a sério. Isso é bom, inclusive. Agora, eu acho uma vergonha o Brasil com tanta, né? Com tanta diversidade aí, ficar importando peixe. Eu acho um absurdo, tá? Mas... Então, ele diz que 60% do peixe consumido no Brasil é importado de outros países. E deve ser isso mesmo. Se não for mais. Nunca pensei nisso. Curioso, né? O pessoal devia comer mais peixe de água doce aqui, mais, sei lá, tilápias e... Tucunarés. Piranha. Piranha já come bastante, né? Olha aí. Olha o Dimitri. Ai, Dimitri e seus trocadilhos. O Lucas continua dizendo, sem querer fazer mais jabá, mas fazendo. Aqui estão algumas das fotos que tirei em Santiago. Ele postou lá um link com mais fotos lá daquele belo país. Quem quiser ver, entre no post referente ao programa do Chile, episódio 20, certo? Isso. Muito bem. Tem o comentário do Igor. Eu gostaria de saber se com 25 anos, após ter acabado a faculdade, já no começo da carreira, e com inglês, francês e curso profissionalizante, seria uma boa idade para emigrar? Seria uma ótima idade, né? 25 anos é uma ótima idade. Na verdade, se ele tá em começo de carreira, ele não tem experiência, né? É verdade. Tem esse sentido também. Se tiver formação, tiver o idioma, já facilita um bocado. Agora Sim, ele tem que observar aquele aspecto de qual carreira ele está seguindo e quais carreiras estão mais interessantes, né? Estão mais em voga no Canadá. Em breve teremos um programa sensacional sobre formas alternativas de imigrar para o Canadá. Aguarda. Alternativas e, aparentemente, super, ultra, mega rápidas, né? Rápidas, alternativas e que ninguém conhece. A gente já teve um update aqui que o pessoal em 6 meses, não foi isso, Fá? Isso Sim. mesmo. 6 meses de entrada no processo já tá lá. Já tá indo pra lá. Aguardem, vai ser um programa vai arrebentar mesmo. Bombástico. Bombástico. Ninguém nunca falou sobre isso. Vai ser uma coisa assim, eu tô fazendo datenice aqui, mas realmente é verdade. Inclusive, Aguardem, quando a gente fala lá, é aqui no Canadá, mas é porque é em outra província, tá? Só pra deixar claro. Sim. Só para deixar o spoiler no ar. Spoiler no ar. Outro comentário foi do Alan Luiz. Bom, ele disse que é a segunda vez que comenta. E se ele bem se lembra, na primeira vez ele falou que a abertura do Terra Estrangeira era muito longa. E para surpresa dele, os meninos editaram. E ele disse que ficou muito melhor essa abertura curtinha. Olha aí. Mais direto ao assunto, né? É O verdade. pessoal já conhece a música, agora vamos direto ao assunto. Ele disse que curtiu bastante as peripécias do Lucas e do Júlio, do Chile. Disse que achou o país muito interessante e que espera poder visitá-lo um dia. E ele dá uma dica de outro país muito interessante aqui na América do Sul, que é o Uruguai, que espera ouvir um podcast sobre ele em breve. Boa sugestão. O Uruguai é um país realmente muito interessante. Eu acho que vai ser bem legal fazer esse programa. É verdade. Eu gosto da maneira como o Uruguai surgiu. Isso pra mim é sensacional. Como é? Fala aí, agora já deu teaser. Mas vocês não sabem? Não. Argentina e Brasil estavam lutando pela região e aí nenhum dos dois conseguiu ganhar a guerra. Quem ganhou foi o Uruguai. Coisa mais genial do universo. 2 países disputando um território, aí surge um terceiro país. Olha, sabe que eu não lembrava dessa parte da história? Mas quem decidiu o surgimento? Bom, o pessoal dominou. Quem morava lá. Ninguém entra mais. Nem argentino e nem brasileiro. Agora é nós. Bom, Olha. o Lucas Conrado comentou aqui, ele fala que ele gostaria muito de ouvir um programa sobre o Uruguai. Ele fala que um dos próximos países que ele quer visitar ou é o Uruguai ou é o Peru. Olha. Lucas, você também prefere o Peru, hein? Olha aí, Dimitri querendo arregimentar pessoas pra... Bom, temos um comentário também da Priscila Aguiar. Ela diz que os pescados do Chile são mesmo incríveis e que a noite de Santiago é a mais animada entre as cidades chilenas. Ela diz que quando voltar a Santiago, ficará novamente no bairro Bella Vista, é isso? Bella Vista? Não. Bella Vista. Bella Vista. Bella Vista. Não. Ah, Ó, você lê o S, mas você pronuncia um R, tá? Tá.
Mas aí não pode ser V, né? Tem que pronunciar B também, né? Veia vista. Ah, gente, não dá. Birta, assim, ó. A Fabiana, o espanhol da Fabiana é impecável. Veia vista. Veia vista. Tá bom, veia vista. Ela disse que o bairro é boêmio e agradável. E ela disse que também tem dificuldade em entender o que os chilenos falam. E pra piorar, a maioria fala muito rápido. Ela prefere arriscar o inglês. Ela disse que entende bem melhor o que eles falam na Argentina. Adorou o post. Saudades do Chile. Tá vendo que é relativo, né? A Priscila já acha quem fala na Argentina mais fácil de entender. É relativo. É verdade. Tem também um comentário aqui do Terra Estrangeira Gourmet, né? Que foi relacionado ao programa. A gente geralmente lê os comentários mais do podcast, mas a gente vai ler o do Gourmet também, porque foi relacionado ao programa, uma aventura de julho com o Pisco Sour, né? Isso, olha aí. Pisco. É o comentário do Tássio Vinhal. Galera, adoro os vídeos de vocês. Tava fazendo falta. Abração, postem mais frequentemente. Vai ter muita novidade aí, Tássio. E o vídeo, vamos comentar aqui o vídeo do Pisco Sour, por favor. Eu vou ter que comentar uma coisa. Dimitri tá se coçando. Se ele não falar, não falar do negócio da colher, eu segue. Desculpa, mas olha, esse vídeo é a coisa mais genial do mundo. É sensacional, assim, vocês vão ter que assistir, tá? Inclusive o link está no post. Mas é assim, eu vou resumir, tá? O rapaz peruano, né, Júlio? Isso. Peruano, ele tá fazendo lá um sensacional, inclusive, cara, tá espetacular. E aí o rapaz experimenta com a colher, né? E beleza, e tá lá o Júlio narrando, né? O Júlio, como um bom gourmet que ele tá narrando lá. E o rapaz experimenta com a colher, põe na boca e depois coloca a colher de volta e coloca na boca novamente, né? Eu gosto da carinha que o Júlio faz nesse momento. Assim. Mas deixa eu falar uma coisa, gente. Júlio, não se preocupa, porque o álcool mata os bichos. Mas olha só, eu acho que se fosse Dimitri, acho que ele ia arrumar uma desculpa. Assim, acho que ele ia dizer, não, cara, vê só, de repente eu lembrei que destilado me faz mal, eu sou abstêmio, né? Eu sou abstêmio. Olha, eu preciso dizer que eu tive que voltar só pra ver a cara. Olha só, o meu processo mental ali foi o seguinte: quando ele experimentou, eu digo, não, experimentar, beleza. Mas quando ele foi botando a colher de novo, eu digo, não. E você vê que ele hesita. Olha, se você observar bem o vídeo, você vê que ele hesita. Ele experimenta, aí ele, será que eu boto de novo? Porque eu acho que ele faz isso no dia a dia. Só que aí ele viu, poxa, mas o pessoal tá aqui, só que aí ele foi mais forte que ele. Ele acha que foi pouco que ele experimentou, ele vai lá e experimenta mais um pouco. Aí o Júlio olha pra ele com olhos de raio laser. Não, o Júlio olha pra câmera, ele dá um olharzinho pra câmera. Não, mas ele olha pra colher, olha pro cara e olha pra câmera e... É muito bom. Não, é genial. Eu vou lá ver de novo. Esse vídeo é uma obra-prima. Foi super espontâneo. Gente, para que eu tô chorando já. Muito bom. Bom, vamos lá então. Vamos em frente. Pra dúvida da vida de imigrante. A gente recebeu um e-mail da Janaína Olenik. Ela diz, olá, estrangeiros, tudo bem com vocês? Adorei o último Conexão Terra Estrangeira sobre golpes em turistas. As dicas foram muito boas. O que me lembrou algo que aconteceu comigo. Ela disse que na América Latina sempre tem alguns problemas com policiais pedindo propina. E quando eles veem que é estrangeiro, é que eles abusam, né? Ela disse que em 2011 eles saíram de Curitiba rumo a Machu Picchu de carro. Foi uma viagem bem tranquila, até chegar em Puno, onde um policial nos parou alegando que havíamos feito uma conversão proibida. Porém, não tínhamos feito. Ela disse que na hora ficou nervosa, pois o policial ficava dizendo que a multa custaria 1.000 soles. Ela disse que na hora da pressa, ela resolveu tirar a máquina fotográfica da bolsa e começar a filmar o policial. Isso é arriscado também, né? É arriscado, foi corajoso. Ela disse que ele ficou todo desconcertado e que disse que ia deixar passar dessa vez. Detalhe que a mesma coisa aconteceu novamente em outra cidade do Peru. Mas foi só tirar a máquina que o policial relevava a multa. Mas não sei, eu acho bem corajoso, assim. Uma excelente tática. É. Olha o truque, qual é? Jornalista, como é, Dimitri? Dá uma de Cajuru. Eu sou jornalista. Bom, mas na verdade a Janaína, ela escreveu esse e-mail para mandar uma pergunta pro quadro Vida de Imigrante, né?
Ela disse que ela e o noivo têm muita vontade de morar fora do Brasil e que a única coisa que a preocupa é a questão da adaptação por causa da família. A pergunta é: como vocês lidam com a saudade da família e dos amigos? Pois acredito que vocês não irão mais voltar para o Brasil. O Skype supre mesmo essa saudade? Não vou me adaptar. Me adaptar. Já dizia Pois é, Janaína. Olha, ajuda muito. Eu fico imaginando como que era a vida dos imigrantes há, sei lá, nos anos 15. 70. Não precisa nem ir tão longe, né? Há, sei lá, 10 anos atrás. 15 anos atrás. Eu também penso isso às vezes, Fá. Eu acho que eu não teria vindo. Não, e assim, quando você chega aqui, assim, se você acredita em Deus, você vai acreditar em Deus e no Skype, entendeu? É verdade. E na internet, né? Na internet, de um modo geral, porque assim, as pessoas podem te contactar a qualquer momento, entendeu? Isso é uma coisa que antigamente não se tinha. Você imagina que, sei lá, você podia sofrer um acidente, né? Antigamente você precisava de um telefone fixo, um negócio, né? Dinheiro, alguma boa vontade de alguém. Hoje em dia não. Hoje em dia você com um smartphone que tenha 3G, ou mesmo o esquema que a Fá faz, né, Dimitri? Com um smartphone sem internet, mas com o Skype Forward, né? Isso. E aí você liga quando quer e recebe quando quer, onde estiver também. É sensacional. Eu acho que assim, lógico, a gente tem muita saudade, mas, poxa, a minha família tá tão presente na minha vida, Janaína, né? É incrível. Sem brincadeira. Eu falo com eles praticamente todos os dias. Isso não é mentira. Não tá? Ela fala todos os dias. É impressionante isso. Eu não sei nem como consegue tanto assunto. Gente, mas não é. Eu tenho filho, entendeu? Meus pais querem ver o neto, querem, né, conversar com ele, saber como é que foi o dia, o que fez, né? Até porque se não fizerem isso, qual o contato que eles vão ter, né? Só uma vez por ano. Então, assim, é sério. Eu sei tudo que tá acontecendo lá, eles sabem praticamente tudo que tá acontecendo aqui. Eu acho que até um participa mais da vida do outro por estarmos longe, né? Do que quando tava no Brasil, né? É verdade. A gente morava tão perto. A gente morava, alguns quarteirões da casa da minha mãe. E eu não via, não falava com a minha mãe todo dia. Imagina. Falava uma vez por semana. E depois que eu mudei pra cá, eu comecei a falar. E não só com a minha mãe, assim, né? Com algumas tias, né? Sei lá, amiga mesmo, que às vezes você não fala tanto, mas aí fica longe. Aí você sente mais saudade, né? Mais necessidade de conversar. É incrível isso, assim. Lógico, não é aquela coisa física. Você não vai sair pra jantar junto, né? Você não vai dar um abraço. Mas assim, a conversa, né? Você contar uma novidade, perguntar coisa boba, até bater papo. Porque hoje em dia não é mais aquela coisa, né? A ligação interurbana caríssima. Então, se você quiser dar uma ligada lá no Skype pra jogar a conversa fora, mesmo falar besteira, né? A música de Chico Buarque já não se aplica mais, né? Qual? Vocês não sabem, né? Mas enfim, quem conhece a música... Não, né? agora fala, né, meu querido? Meu querido. Vai deixar curioso. Oi, coração, não dá pra falar muito, não. Me espera passar o avião. Enfim. E o cara tá no orelhão, porque quando ele foi exilado pra Europa, né? Aí tinha aquele esquema, né? De ligar pro Brasil uma vez ao ano, sei lá, enfim. Entendeu? E hoje não tem mais isso, né? Não, e acontece assim, com as pessoas até que conversam, imigrantes que estão há muito tempo aqui, né? Então, sei lá, outro dia eu tava conversando com uma senhora portuguesa que tá há 40 anos aqui no Canadá. E ela praticamente perdeu o contato com a família. Né? Assim, é aquela coisa, perdeu. Não imagina, gente, era por carta, né? Ela disse que telefonava uma vez por ano no Natal pra mãe. Nossa. Vocês têm noção do que é isso? Então, eu sou tão grata, assim, pela coisa ter mudado, né? Então, eu acho que dá tranquilamente, Janaína. Facilitou muito a vida de quem quer imigrar, assim, nesse sentido. E outra coisa, assim, não sei, não quero ser preconceituoso assim, mas a gente sabe que videogame, normalmente quem joga mais é homem, né? Então, não sei se é o caso dela, mas, por exemplo, no meu caso, tem um amigo meu que é muito amigo mesmo, e eu falo com ele quase todo dia pelo videogame, né? Porque tem jogando. Não, às vezes nem jogando, às vezes eu entro lá só pra ver se ele tá online, falo e saio, entendeu? E só pra, tipo, falar, e aí, tudo bem? Beleza, tchau. E às vezes joga também.
E não é só Skype, né? Aquela coisa, é o Gtalk, né? A internet de um modo geral, né? A internet, né? Eu também, às vezes no trabalho, tô lá, né? Com o Gtalk aberto, eu falo também. Não sei, mas... Tem chat do Facebook, tem o WhatsApp, né? Que eu uso muito com Carol. Que pra quem não sabe é minha irmã. Né? Tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe. É. Isso foi revelado, o pessoal ficou lá no Papo de Mineiro revelado, mas já tinha sido revelado antes. Já tinha. No primeiro dia a gente falou, no primeiro programa a gente falou. A gente só não ficou repetindo, né? Mas se o pessoal que imigra tiver essa conectividade toda, a distância encurta bastante. E uma vez por ano eu acho que dá para matar um pouco mais da saudade da comida, né? Da casa da mãe. Ou vem a mãe, vem o pai, vem visitar. Agora, a dica que eu dou, né? Que é inclusive o que eu falo pra Carol e pra minha mãe e pros meus outros irmãos. Eu digo, venham pra cá. E de preferência um de cada vez. Porque assim, quando a gente vai todo mundo pra lá, aí tem que ver o irmão que mora na cidade, tem que ver o irmão que mora na outra, tem que ver o pai, tem que ver a mãe, tem que ver o sogro, tem que ver a sogra. Aí você vai ter que ver tanta gente, são tantas cidades, e a gente, né, Carol, que morou em tantas cidades de diversos estados. É verdade. O negócio fica mais complicado. E assim, férias aqui, pra cada ano que você trabalha, você tem 2 semanas de férias. Nossa. Não são 30 dias corridos, né, que dá mais de 4 semanas. São 10 dias úteis, entendeu? Então mesmo que você gaste 2 anos pra ir, se você for de 2 em 2 anos, você só vai ter 4 semanas. Entendeu? Aí pra você ver todo mundo, né? Da última vez eu vi meu irmão, um dos meus irmãos, eu só vi uma vez. Entendeu? Um dia eu encontrei com ele, porque ele também tem os afazeres dele, também tem os trabalhos dele, enfim. Acho que quando vem pra cá, né? Quando o pessoal do Brasil vem pra cá, acho que aproveita mais, entendeu? Eles conhecem outra cultura também, e além disso... conhece o outro país. E além disso, você tá... você sai do trabalho, tá lá com eles, né? Entendeu? Porque eles estão de férias, entendeu? Nossa campanha, então... Familiares, venham para cá. Venham para cá, Ou no meio do caminho, né, também. Também tem essa opção que aí o brasileiro ele já fica, mas é muito caro. Né? Eu falo isso pros meus amigos, eu digo, bicho, a gente pode se encontrar na Champs-Élysées, ali. Chiquérrimo. Aí os caras, não, porque é muito pra caro. Champs-Élysées, sair daqui pra Champs-Élysées é muito mais caro, né? Mas é uma questão de projetar, entendeu? De planejar. Se você planeja, você faz, entendeu? É verdade. Bom, eu tenho outra dica, né, para quem está querendo imigrar, que eu tenho vários amigos que fazem isso, é imigrar para o Canadá e sempre procurar tirar essas férias quando aí no Canadá está no inverno, no auge do inverno. Porque aqui normalmente é verão, né, e o pessoal vem para cá, se farta de calor, praia, família, e volta para poder aguentar o restinho do inverno com a energia recarregada. É uma boa. Pra quem tem condição de ficar 3 meses no Brasil, é a melhor coisa, né? Porque você sai naqueles 3 meses mais críticos, né? Mas aí é sonho, né? Passar 3 meses aqui e voltar pra passar mais 9 meses aí. Não, tem gente que tem condição de fazer isso todo ano. Não é todo mundo, mas tem gente que tem. Dá pra trabalhar pra isso, né? A pessoa se ajeitar, ela consegue planejar. Agora, tem outra questão, né? Eu acho que essa questão de Skype e tal, eu acho que isso é mais uma coisa de mulher. Você pode me chamar de machista aqui. Mas acho que esse negócio, assim, quem precisa mesmo falar todo dia, a mulher que tem essa necessidade, assim, todo dia precisa falar. Homem, acho que é mais tranquilo. E aí, beleza? Beleza. Tá, então tá bom. Eu concordo com o Dimitri. Concordo em um sentido. No sentido de que a mulher, ela precisa de falar com mais frequência, né? Precisa conversar com a outra com mais frequência. Mas assim, você saber e assim, você ter a consciência tranquila de que qualquer emergência, qualquer coisa, eu entro na internet, mando um WhatsApp pra minha mãe, pra minha irmã, entendeu? Isso é muito tranquilo, entendeu? Ou um e-mail, até um e-mail mesmo, que eu posso mandar pelo meu smartphone e a pessoa lá do outro lado que tiver um smartphone também pode ler na hora, né? Gente, quer melhor exemplo do que isso que o Júlio tá falando? Do que a Carol tá aqui praticamente no meio da gente? Porque é isso que eu sinto. Exatamente. Né? E pra quem não sabe, o ouvinte que não sabe, a Carol está milhas e milhas distantes. De qualquer lugar. De qualquer lugar, então, como já dizia Humberto Gessinger, é verdade. Olha, eu tenho que dizer que eu discordo. Vou estar online o dia inteiro, mas eu não fico conversando muito.
não passo esse dia todo aí conversando, como vocês falam da Mas mulher, deve ser porque você não tem uma irmã, uma prima, uma mãe, uma tia que está fora do país. É isso que a Fá tá dizendo, entendeu? Não, eu certo, mas calma. Vocês falaram que isso é uma coisa de mulher. Não, Dimitri falou assim, no sentido, porque no Fora caso do dele, país. acho que ele tá fazendo um paralelo. Foi uma coisa bem pessoal aqui, né, Não, Dimitri? não foi bem Não, pessoal. foi bem pessoal. Não. Porque ele está falando que eu falo com a minha mãe todo dia. E falo mesmo, ué. Não, mas não foi pessoal. Eu acho que isso é uma coisa... Ô, Júlio, diga se sua esposa também é mais ou menos assim. Ela fala com a mãe dela quase todo dia. Então, tá vendo? Tá bom. Então tá confirmado. Então tá. Minha teoria machista está confirmada. Tá confirmado. Porque no universo de bilhões, 2 pessoas confirmam a regra, é verdade. Não, eu falo com a minha mãe quase todos os dias por telefone, mas... Tá aí, Não, mas- tá confirmado então. Então tá Gente, vamos chamar o nosso amigo robô? Vamos lá. Vamos lá, olha lá. Ele tá simpático. demorando pra aparecer. Acho que eu vou lá atrás pegar ele. Peraí, tá? Inicia ele. Inglês escondido. Olha lá, a Fabiana tá trazendo o robozinho, que bonitinho. Ela tá carregando ele pela mãozinha. O robozinho tá todo serelepe. Tava com preguiça de aparecer hoje. Tudo bom? Fala oi pro pessoal, né, robô? Hi guys. How are you? Tá com preguiça hoje? Como é que tá aí? No, I'm okay. I was just watching a movie. Fazendo download, hein, robozinho? Fazendo download pirata, eu tô sabendo. Robozinho só no torrent aí, ó. Só na locadora do João. João Torrente. Hey. Come on. Not at all. Not at all. I'm thinking about something today. It's not like the last one, okay? So, don't worry, Lucas. If you're having your breakfast, it's fine. Have you ever heard the word sandwich? Sandwich? Eu não sei nem como escreve esse negócio. Nem eu. Sandwich. Sandwich. Como é que escreve? Soletra isso daí? Okay, I will spell it S-A-M-M-I-C-H. Nossa. Sandwich. É um sanduíche, sei lá, alguma coisa de comer. Sei lá, sandwich. É um sanduíche de salame. Seriously? Sabendo. So that one was easy. É um sanduíche de salame? It's a kind of a sandwich. But it's not a regular sandwich. Olha. Peraí, como assim? Então, sandwich é um sanduíche, mas não é um sanduíche? Sanduíche. Como assim? Fala logo o que é, então. Ele já acertou que é um sanduíche, então, mas é um sanduíche especial em algum sentido, é isso? Yeah. In fact, sandwich is a slang for sandwich, but it's only used in the case of an extremely good sandwich. Então é um sanduíche ultra delicioso, entendi. Yeah. It is like the best sandwich available or that you have ever had. Olha só. Tipo, é o supra-sumo dos sanduíches, algo assim. Tá. Eu falei sanduíche trolando, hein? Não tinha a menor ideia o que era. E raramente um sanduíche de salame vai ser o melhor de todos os tempos, né? Pois é. O pior, gente, é que eu já ouvi isso. Eu já ouvi, acho que meu chefe falando sandwich. E eu não tava entendendo o que era. Ele falou que ia ter né? E à noite ia ter um sandwich. E aí é um evento. É como se fosse um evento, né? Não. Vamos fazer um sandwich hoje. Não sei. Será que não vem de Emmett? De amizade? Sanduíche, sandwich, Emmett. Sanduíche, Vitor, da onde amizade. você tirou que Emmett é amizade? Aprendi naquele Amityville, lembra? Emmett é amizade, ó. Abre o dicionário aí. MT com TY no final, não com CH, né? Ué, Guys, I will tell you something that maybe give you an idea, okay? So, a sandwich is like sex in sandwich form, olha. or an orgy of flavor. Olha só. A god among sandwiches. Ixi, Maria, o robô tá poético demais. Poeta, bonito, robô, hein? Fala mais aí, robô. To eat a sandwich is human. To eat a sandwich, divine. Arrepiou, tô com o pelo arrepiado aqui, ó. Todos os pelos braços Poesia arrepiados. gastronômica. Eu fiz um Olha. sandwich uma vez, então. Uma vez na vida eu fiz um sandwich. Como é que era? Era pão de forma, era sanduíche de resto da geladeira, sabe como é, né? Que você abre a geladeira e não tem nada pra fazer, né? Você vai, e agora o que é que eu faço? Aí era pão de forma, uma fatia de queijo, a última que tinha. Era salsicha, só que entre o pão e o queijo, entre o pão e a salsicha, eu botei azeite. Ficou divino.
Mas sabe que eu tô me lembrando. Ficou um sandwich. Sabe que eu tô me lembrando de um também que eu fazia, era assim, com baguete normal. Só que era muito louco. Você tinha que pegar um dente de alho, cortar e esfregar no pão, assim. Olha. E aí você montava com queijo, se não me engano era com presunto de Parma. Só que aí você tinha que embrulhar num Rolopac e deixar ele assim embaixo de uns livros, de umas coisas pesadas, sabe? E era com azeite também. Pra ele pegar a forma, né? Pra ele ir pegando o gosto do alho, assim, né? Então, entendi. eu acho que esse era o meu sandwich. Olha. Vou saber. Não, engraçado que você falou do baguete, né? É bom falar pros ouvintes, não sei se eles sabem, mas enfim, para os que não sabem, né? O sanduíche com baguete aqui é chamado sub, né? É verdade. Só um detalhe. Mas sabe por quê, né? Submarino, né? Porque parece um submarino. Não parece, não, mas... Formato, né? Alongado, né? Gente. Passa, vai. Mas valeu, gostei. Pelo menos a dica hoje não foi nojenta, foi gastronômica. Bonitinha, foi lindinha. Foi poética. É uma gíria, então, né? Legal. O robô é meio esquizofrênico, né? Às vezes ele vai pra uns lugares underground, às vezes ele vai pra uns lugares família. Aí volta. Depende do clima da semana, né? Acho que é. Well, I'm happy that you like this one. Next time I will bring another surprise, okay? Muito bom, robozinho. Muitas gracias, robocito. Valeu, robozinho, gostei. Vou preparar um sandwich agora que eu tô faminta depois da gravação. Vamos lá fazer um sandwich, né? Você vai Vamos também, lá, todo cara? mundo fazer um sandwich antes de dormir. Também. Eu não sei nem do que vai ser, mas... Já e resto de geladeira. Tudo que... faz igual o Júlio. Tudo que tiver lá na geladeira e vai ficar bom. Toma dica boa. Põe feijão no sanduíche. Fica bom. Ai, que horror, Dimitri. Feijão frio ainda. Ó. Ai, que delícia. Feijão com arroz. O sandwich do Dimitri é com feijão, olha só. É só pra ele, né? Nem me oferece, então. Coisa linda. Então é isso, gente. Esse foi o Conexão Terra Estrangeira número 20. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima semana, então, com um novo tema, um novo país. Vamos lá. Enfim. Novo universo. Vamos ver o que vem pela frente. É isso aí. Vai terminar com musiquinha? Como é que é? Não sei, Júlio, você que lembrou da música dos Titãs lá, vamos terminar com Não Vou Me Adaptar. Não, eu não caibo mais nas roupas que eu cabia. Exatamente. Isso é uma verdade insofismável. Abraço pra vocês, então. Bye, cruz, tchau. 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 Até mais.